Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que veio do coração de Deus para nos ensinar a sua palavra, para trazer de uma maneira prática aquilo que Deus tem para nós sobre a família. Sim, estamos gravando uma série de programas com este tema, família. E no programa de hoje conversaremos sobre a família feliz e a prática da justiça. Será que a família precisa estar dando esmolas, ajudando, fazendo caridade, mostrando amor? Vamos ver isto, o que a palavra de Deus nos diz. Deixe o seu coração aberto e pronto para que o Espírito Santo lhe fale. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o propósito de Deus, quando criou o homem, foi formar uma família para que pudessem ser fecundos, enchessem a terra, pudessem dominar sobre a natureza, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, os que rastejam pela terra, para que o homem tivesse conhecimento da natureza e pudesse dominar sobre ela. Deus deu ao homem capacidade, sabedoria e Deus fez a esposa. Deus fez uma esposa para Adão. Se Deus tivesse o propósito da poligamia, Deus faria várias mulheres para Adão. Mas o propósito de Deus foi uma esposa e os dois se tornarem uma só casa. Bem, nós podemos ver que a Bíblia nos mostra vários lares, e os lares onde houve a poligamia, como por exemplo, quando Abraão aceitou ter um filho através da escrava de Sara, Agar, houve problema. Ele teve de ficar com o coração partido de ter de mandar embora a escrava com seu filho. Nós vemos o lar de Jacó, quando Jacó teve 4 esposas. Na verdade, ele amava Raquel, mas ele teve de ficar com Lia e as 2 servas, Zilpa e Bila. Por quê? Porque ele foi enganado por seu sogro e nós vimos dentro da família de Jacó quantos problemas, quantas disputas na questão de filhos por causa da poligamia. Deus, Ele preparou a família e Deus nos chamou para sermos um casal, para o homem ser marido de uma só mulher. E virem os filhos e formar uma família feliz. Infelizmente, nós vemos que na primeira família houve um problema tão sério, um problema de assassinato, um irmão matando o outro irmão. Por quê? Por causa da inveja. Creio que Adão e Eva educaram seus filhos, trouxeram para eles tudo aquilo que receberam de Deus. Trouxeram para os seus filhos como adorar ao Senhor. Mas, muitas vezes, dentro de uma família, os mesmos pais, a mesma educação, as mesmas palavras para os filhos, um recebe de uma maneira, outro recebe de outra, de acordo com a sua índole, de acordo com o seu coração. Abel foi um verdadeiro adorador. Abel amava o Senhor e Abel trouxe para o Senhor as primícias do seu rebanho. Mas Caim achou que podia fazer o culto a Deus, a adoração de qualquer forma, que não precisava dar o melhor para Deus. Não tinha necessidade, já que Deus é dono de tudo, tudo é dele, para que eu vou ter de dar o meu melhor para Deus? E ele então trouxe do fruto da terra a sua oferta, mas a sua oferta não agradou a Deus. Então nós vemos aí que na primeira família já houve o problema na educação e como os filhos receberam. E que coisa tão triste. Até Deus entrou nessa história e disse para Caim: Caim, por que você está com essa cara? Você não sabe que se você proceder certo, você será aceito. Faz a coisa da maneira certa e eu vou aceitar a sua oferta. Mas o Caim manteve o coração endurecido.
são as escolhas. Nós vemos que os pais também não têm poder sobre as escolhas dos filhos. Há filhos que foram bem criados, há filhos que foram bem orientados, receberam palavra, mas resolvem sair de casa como o filho pródigo, resolvem conhecer o mundo, resolvem enfrentar e experimentar o mundo e as coisas tão ruins para depois ver que seus pais tinham razão. É verdade, papai, mamãe, vocês tinham razão, o mundo não presta, o pecado não vale a pena, porque Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Mas nós vamos ver que na família, Deus também tem um propósito não apenas interno, não apenas a família de si para si, mas a família é um núcleo da sociedade que vai dar bênçãos, vai gerar bênçãos para o mundo ao seu redor. Deus não tem te dado bênçãos apenas para você usufruir delas. Deus quer que você compartilhe, Deus quer que você divida, Deus quer que aquilo que você tem recebido dele, seja como semente para as outras pessoas. Produza o fruto que você tem experimentado em sua vida. Então, Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele nos ensina. Ele ensina de uma maneira individual e como família também. E nós devemos ensinar aos nossos filhos a amar, a repartir o que têm. Desde pequeninos, as crianças devem aprender a repartir seus brinquedos, compartilhar. Nós sabemos que a criança é egoísta. Ela diz, é meu, o brinquedo é meu. E bate. Às vezes, crianças que ainda são bebês, mas como bebezinhos com 5, 6, 7, 8 meses, já puxa o cabelinho do outro, já bate, já toma o brinquedo, porque o egoísmo está ali dentro, latente no coração do ser humano. E é preciso que os pais, desde pequeninos, ensinem seus filhos a dar, a repartir, a praticar a justiça. Porque ter um coração bondoso faz a gente feliz. Dar é a melhor coisa que existe, porque quando nós damos, nós ficamos parecidos com Deus. Porque Deus amou, Deus deu. E Deus sempre dá. E Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu o seu filho, seu único filho. Ele nos deu. Ele compartilhou conosco o que Ele tinha de melhor. Então vamos ver aqui Jesus nos dizendo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4. Diz assim, o que nós devemos fazer para Deus, servindo nosso irmão. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui está dizendo que nós devemos exercer a justiça diante dos homens. Alguém me disse, eu não falo hebraico do cotidiano lá de Israel hoje, então não estive lá em Israel várias vezes, eu não posso dizer que eu ouvi, mas judeus messiânicos compartilhando conosco a palavra de Deus, nos disseram que lá em Israel, quando a pessoa pede esmola, não só dizendo, me dá uma ajuda pelo amor de Deus, como nós temos aqui no Brasil, o pedido, mas eles dizem, faze-me justiça. Faze-me justiça. A justiça é o quê? É aquele que tem mais, compartilhar, repartir com aquele que não tem. É o que João Batista disse, se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem nenhuma. Se você tem em abundância, está sobrando roupa, calçado, comida, ajuda. Faze-me justiça. Faze-me justiça. E aqui o Senhor está dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Tudo aquilo que nós fazemos para aparecer, para que as pessoas vejam, o simples fato delas verem e nos aplaudirem, já recebemos o galardão.
O simples fato do mundo todo saber que você contribuiu com tanto, que você fez isso, que você fez aquilo, acabou. Você já recebeu o seu galardão, recebeu a sua recompensa, recebeu o seu muito obrigado. Nós sabemos que aqui no Brasil, quando um pobre recebe uma esmola, ele diz, Deus te pague. Não é assim? Deus te pague. Isso é bíblico. No livro de Provérbios está escrito que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Então, como é importante os pais ensinarem seus filhos a dar, a repartir, a praticar a justiça. Como é importante que as crianças, desde cedo, não sejam egoístas, mas elas saibam repartir. Porque a pessoa egoísta é a mais infeliz que existe. É a pessoa mais amarga que existe. É a pessoa egoísta. Na verdade, o oposto do amor não é o ódio. Porque a pessoa que odeia ainda ama. Ela pode amar, odiar um, mas amar outros. Mas o oposto do amor é o egoísmo. Porque a pessoa ama só a si mesma. E ela não enxerga como ela poderia deixar a sua vida ser como uma árvore frutífera. Uma árvore que produz frutos, frutos que vão saciar a fome dos outros, frutos que dentro de cada um deles tem uma semente capaz de gerar uma outra árvore semelhante àquela de onde ele veio. Como é importante os pais ensinarem seus filhos a dar por amor, por praticar a justiça. Não é o dar por interesse, não é o dar condicional, mas é o dar como Deus nos dá. Praticar a justiça diante dos homens, praticar a justiça para com os outros, mas sem esse interesse de querer ser visto, de querer ser recompensado, de querer também receber. Jesus falou uma coisa interessante, ele disse assim, quando você der um jantar, uma festa, não convide quem pode te retribuir. Não convide as pessoas que podem te dar um presente, mas convide aqueles que não têm nada para retribuir. E é uma coisa que a gente não faz, não é verdade? A gente até hoje dá festa para aqueles que vão retribuir. Aqueles que vão dar um presente, aqueles que vão nos convidar para suas festas quando eles estiverem comemorando algo. Mas Jesus disse, chama os pobres, chama os aleijados, os cegos, aqueles que não podem pagar, aqueles que não podem retribuir quando você der uma festa. Vai ser tão lindo quando todos nós, quando a igreja reconhecer isso, que nós podemos dar sem esperar a recompensa. Porque assim estaremos tendo galardão diante de Deus. Assim estaremos dando para Deus. Como é importante que os pais passem este conceito para os seus filhos, que tudo aquilo que eles estão dando, repartindo, é para Deus. É para Deus e haverá recompensa. Não aqui, mas lá. Isto é que é o mais importante. Jesus disse, não acumuleis tesouros aqui na terra. Porque aqui na terra, na verdade, nada é nosso. E os tesouros acumulados aqui, a traça corrói as roupas mais lindas. Os ladrões roubam aquilo que não é corroído, não é enferrujado. Os ladrões roubam. Então o Senhor diz, acumulai tesouros nos céus. E através da prática da justiça, através de ajudar, através de dar, como é importante que os pais façam um programa com seus filhos. Tem tantas datas especiais, tem o Natal, tem o Dia das Crianças, ou mesmo que não seja uma data especial, vamos juntar o que nós temos aqui que a gente pode dar. E às vezes no dia do aniversário da criança, ao invés de ele estar recebendo presentes, ele vai dar, ele vai repartir. Isso traz um coração amoroso, um coração abençoado. E a maneira correta de dar, diz assim o texto, quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas
e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Já receberam. Então o Senhor está dizendo aqui a maneira correta de dar. Dá com amor, dá sem alarde, dá sem querer aparecer, dá em secreto. Não tocar trombeta. Para nós hoje isso soa muito esquisito, não é verdade? Tocar trombeta? Será que alguém vai tocar trombeta quando dá esmola? Sim, na época de Jesus era assim. Muitas vezes os ricos queriam agradar, os ricos tinham algum interesse naquilo que eles iam fazer, então eles iam para a rua e tocava-se a trombeta e juntavam os pobres e eles então jogavam as moedas, jogavam e para que todos vissem e aplaudissem aquele rico que estava dando, ofertando para os pobres. E o Senhor disse, quando você der esmola, não faça tocar trombeta, na sinagoga ou nas ruas, lá na igreja ou nas ruas. Eu sei que há igrejas que às vezes pedem oferta e a pessoa ofertante aparece o seu nome, aparece... Mas o Senhor está dizendo, na sinagoga, não faça tocar trombeta, não anuncie o que você está fazendo, dê como para o Senhor, porque aí haverá recompensa. A recompensa, quem vai dar é Deus, é Deus. E o texto continua dizendo, né, quando nós fazemos tudo para o Senhor. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Que coisa maravilhosa é saber que Deus nos vê. Deus nos vê em secreto. É tão importante sabermos isto, que em todo tempo Deus está nos vendo. A palavra nos diz, os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre todos, a contemplar os maus e os bons. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e Deus tem tudo diante dele. Se aqui na Terra hoje nós temos uma tecnologia capaz de armazenar milhares, bilhões de informações, imagina a tecnologia de Deus dos céus, imagina a capacidade da mente do nosso Deus. Ele sabe tudo, ele contabiliza tudo, ele percebe tudo. Então diz o texto aqui, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Recompensará aquela esmola, aquilo que você está dando. A mão direita não vai saber o que a esquerda está fazendo. Ou seja, a gente fazer algo para Deus, não por vaidade, não para aparecer, não para receber recompensa aqui, nem mesmo como alguns dentro da sua cultura religiosa, né, como os espíritas, por exemplo, eles vão fazer caridade para serem salvos, caridade para alcançar um favor espiritual. Mas o que nós devemos fazer é movido pelo amor, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Então, a família feliz é essa família que pratica a justiça, essa família que faz o bem, essa família que ama dar. Eu me lembro da minha mãe, nossa família era uma família simples, mas a mamãe nunca veio um pobre na nossa porta que fosse embora vazio, que fosse despedido sem receber nada. Ela sempre tinha algo para dar. E se eles pediam comida, ela nunca dava uma comida, ia lá na geladeira, pegava os restinhos e punha numa vasilhinha descartável e dava. Não, ela esquentava, ela fritava o bife ou um ovo, o que fosse, ela fazia quentinho, ela fazia como se fosse para um filho, fazia como se fosse para ela.
e então ela levava. É a gente fazer como se fosse para o Senhor. Como é que você daria para Jesus? De qualquer jeito? O seu pior? De qualquer maneira? Não. Quando nós fazemos para o Senhor, nós damos o melhor. E Ele recebe. E Ele recebe. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, minha mãe ainda vivia, a Suzy estava namorando com o Kaiser, e o Kaiser chegou lá na casa da mamãe, e ela sempre tinha uma comidinha, podia chegar fora de hora, 1 hora, 2 horas da tarde. Ela perguntava: ô Kaiser, você quer um almocinho? Quer? E ele: quero, vovó. E ela então preparava, fritava aquele bife, preparava aquela comidinha gostosa. E um dia ele falou assim: vovó, agora eu vi que você esvaziou a geladeira, mas e se chegar um pobre aí? Se chegar Jesus aí querendo comida, o que a senhora faz? Ela disse: eu faço, eu vou e vou fazer. Jesus não vai sair daqui vazio. Eles estavam conversando assim e bateram no portão. Mamãe foi atender, era um pobre. E ele estava com uma camisa pedindo comida, né? Falou que queria comer. E ele estava com uma camisa e na camisa escrito Jesus. E então o Kaiser disse: vó, Jesus veio te pedir comida aí. E ela foi preparar, e ela fez com carinho, e assim era. Ela partiu. A Bíblia diz que o justo vai e as suas obras o acompanham. Que obras têm acompanhado você? Que obras têm acompanhado a sua família? Que obras têm acompanhado os seus filhos? O justo vai e as suas obras o acompanham. Ela já partiu há tanto tempo e eu estou hoje aqui falando das suas obras. O que vão falar de você, da sua família e das suas obras? É importante um lar feliz. É um lar que sabe repartir, que sabe praticar a justiça, que sabe dar, que sabe olhar as pessoas como se fossem o próprio Senhor, que sabem amar com o amor de Deus. Vamos então amar? Vamos então deixar o nosso coração ser totalmente dirigido pelo Senhor. Vamos deixar o nosso coração ser aberto. Aquele que tem 2, reparta com aquele que não tem nenhum. E vamos ensinar isso aos nossos filhos? Ok, então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que preciso de Ti. Reconheço que preciso do Teu amor, da Tua presença. Reconheço que preciso ter um coração mais pronto a dar. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me a viver em amor para a Tua glória. Ensina-me a ensinar os meus filhos a Tua vontade, a Tua palavra. Eis-me aqui. Eu Te entrego o meu coração, a minha vida, para que o Senhor venha reinar em mim, para que o Senhor venha governar a minha vida. Senhor, nesta hora queremos Te pedir a Tua bênção para cada pessoa que nos assiste. Cada um receba de Ti o Teu toque, a Tua paz, o Teu amor, Tua salvação, a esperança, o ensino e a alegria de viver na Tua presença. Perdoa o pecado, lava o coração, dá uma nova chance a cada um que nos assiste. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.